Olá, boa noite. Está começando a nossa Semana da Ação de Alimentos na Prática. Quem vai participar desse projeto comigo é a doutora Silvana, que abraçou essa ideia comigo. Vamos lá. Oi, Temis, boa noite, tudo bom? Oi, doutora, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem. Começando mais a semana, né, de ação de alimentos. Muito bom. Isso aí, hoje a gente vai dar a largada, né, da nossa semana. A gente preparou muito conteúdo para vocês, É com verdade. muito carinho, muita gente mandando mensagem positiva, gostando, né, dessa preparação que a gente tem feito durante essas semanas. E é isso aí, hoje a gente vai começar abordando um pouquinho sobre a ação de fixação de alimentos, né, mais os conceitos gerais, a parte da audiência, né, que muita gente tem mais dificuldade, principalmente quem está iniciando, né, na advocacia familiarista. Então, Exato. acredito que a audiência é o que mais pega no começo, né? É o que a É gente tem mais verdade. medo. É verdade. Gera insegurança, né? Todo começo, para tudo, todo começo é sempre muito difícil, né? Então, É, nada mais certo do que a gente compartilhar. A informação é para ser compartilhada, né? sem E esse é o dúvida. nosso propósito hoje. Oi, doutora Aimee, boa noite. Sempre prestigiando a gente aqui. Rossana, Marcelo. Nossa, quanta gente! A Gabi Aimee. também. A Gabi tá aqui? Eva, muito bom. Jurídico familiarista. Gente, muito boa noite para todo mundo que está Sucesso. entrando. Eu vou dar uns minutinhos, tá? Só para dar tempo do pessoal entrar. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Isabela. Eu sou advogada, atuo exclusivamente na área de direito de família e sucessões. Eu sou autônoma, trabalho aqui em São Paulo, tenho um escritório aqui em São Paulo. E hoje eu atuo só na área de família, né? Algumas causas da área civil, mas o forte mesmo é família, que é a área que eu sempre gostei desde a época da faculdade. É isso aí. Meu nome é Silvana, para quem não me conhece. Eu sou da área familiarista, mas eu atuo como correspondente jurídico aqui em São Paulo. Minha trajetória foi toda feita em escritório e agora a gente está trilhando aí um caminho solo, né? É isso aí. Ah, a Jaque entrou, inclusive a Jaque, ela era estagiária lá do escritório que eu trabalhei, né, como associada. Também trabalhei como associada já há um período. Boa É, noite, Jaque. Bom, vamos lá. é isso aí. A gente preparou, então, uma aula hoje voltada para ação de alimentos em si, né, para fixação de alimentos. A gente vai dar um conteúdo assim geral para vocês, conceito, características, e vai falar um pouquinho Requisitos. da requisitos e falar um pouco da audiência, né? A gente tem um fluxograma bem assim autoexplicativo, né? Com todo o passo a passo para vocês. É isso aí. Bom, o que a gente tem aqui no nosso roteirinho de primeiro tema são as espécies de alimentos, tá? Até comentei com a Sil, por que eu gosto de abordar esse assunto? Porque quando a gente conversa com o cliente e vai ajuizar uma ação de alimentos, a gente tem que saber direitinho que tipo de alimentos que a gente vai pedir, né? Porque senão às vezes pode Exato. gerar uma confusão ali, né? Até o juiz não entender o que você está pedindo. Então você tem que saber direitinho essas espécies, né? Informar o cliente, conversar direitinho com o cliente para ver também o que ele quer. Qual que é o objetivo dele com essa ação de alimentos, tá? Então, a primeira espécie, né, de alimentos que a gente tem são os naturais ou necessários, tá? Conforme o nome, são os necessários para subsistência, tá? É o básico. Muita gente acaba confundindo um pouquinho com os alimentos civis, mas os naturais é aquilo para sobreviver, tá? Então, é Exatamente. alimentação, convênio médico e escola, porque é ali o básico mesmo que a criança precisa, né? Exatamente. A gente tem também os voluntários, né? Que são aqueles que já são ofertados espontaneamente, ou numa eventual separação, quem detém um poder econômico maior e de repente a mulher não está posicionada no mercado de trabalho, esses alimentos podem ser prestados pelo marido,
né? Então, são alimentos voluntários. E a mesma coisa do pai. O pai, mesmo que não tenha aí uma ação de alimentos arbitrando, né, a questão do valor, o pai voluntariamente paga uma quantia pertinente a título de alimentos, né? É um pouco raro, né, isso acontecer. O pai procurar, né, um advogado para entrar com essa ação. Mas tem. Ainda tem. Inclusive, semana passada, um pai me procurou, né, por quê? Ele tem um filho recém-nascido e a mãe não tá deixando ele ter o direito de convivência, tá? Então, em primeiro lugar, a pensão não vai entrar ali na questão da convivência dele com o filho. Mas como ele queria já regularizar tudo, para evitar qualquer tipo de conflito, né, com a mãe, que já tá complicado, então ele me procurou para eu ajuizar uma ação de oferta de alimentos. Então, é raro, mas acontece, né? Tem pai que realmente quer estar presente na vida daquele filho, quer deixar tudo regularizado para evitar conflito, porque é difícil, né? E ainda mais que é uma criança recém-nascida, né? Um bebê recém-nascido, então ele já quis deixar isso tudo certinho. Maravilha. Bom, os alimentos civis, então, o pessoal confunde um pouquinho com os naturais, só que os civis, eles são para manter um nível social, tá? Então, por exemplo, é comum em famílias de uma classe social um pouquinho mais elevada, tá? Uma classe média alta, rico, então geralmente acontece isso, né? A gente vê casos de alimentos fixados em 50 mil reais, né? Isso acontece. Então, são alimentos que mantêm o nível social, tá? Por exemplo, casos que uma criança que já vive dessa forma, né? Quando os pais eram casados, com a ruptura daquele relacionamento, ela não pode ter uma queda do nível social dela, tá? Então, isso vai ser levado em consideração. Então, é importante você saber, né, da existência desses alimentos civis, para você, quando for ajuizar uma ação desse tipo, né, que é uma família que o pai é um empresário, enfim, tem uma renda alta, né, um status, né, alto, e você pedir esse tipo de alimentos civis. É isso aí. Temos um outro aqui. Tem um que a gente vai falar até do tema, né? Isso, a gente vai fazer uma aula específica, né, para os alimentos gravídicos. Isso, os alimentos gravídicos. Na verdade, desde a concepção é possível pedir, né, esses alimentos. Quem entra com ação é a mesma mãe, né, que é a gestante, né? Então, ela pode pedir, informando eventuais exames que ela precise fazer, medicamento que ela precise tomar, algum alimento pertinente para a gravidez, né? Então, tudo isso entra e aí a gente vai segurar as informações das características da ação justamente para a gente poder falar nas outras aulas. Mas existe essa espécie e ela também é muito importante, né? Para nosso. Sim, e muitas mães que estão grávidas e não se relacionam mais com o pai dessa criança não sabem, né, da existência dessa espécie. Exato. Então, é importante você, como advogado, ter a consciência, né, de todos esses tipos de espécies, para quando o cliente chega até você saber exatamente ali aonde que você vai levar aquela ação, né? Então, a gente vai segurar um pouquinho para tratar sobre isso na aula específica, tá? Exato. Um outro tipo de espécie que a gente tem, trata um pouquinho até da parte de responsabilidade civil, são os alimentos indenizatórios, tá? Esse tipo de espécie, ele não vai correr numa vara de família, tá? Por exemplo, uma pessoa, tá, de, por exemplo, 40 anos, que ela sustentava a família dela, ela tinha filhos, esposa e sustentava a família dela. Sofre um acidente, tá? Ela é atropelada e falece, tá? Aquela família que ele deixou, né, com falecimento, vai ficar na mão. Por quê? Porque só aquele pai trabalhava e a família não vai mais conseguir se sustentar, tá? Então, a pessoa que cometeu esse ato ilícito, que foi o atropelamento, vai poder ser condenada a pagar uma pensão para essa família, tá? E isso vai correr lá na vara civil. Então, há a possibilidade também desse tipo de alimentos, tá? Maravilha. Importante também ressaltar que se porventura, né, for fixado esse tipo de alimentos e a pessoa não pagar para aquela família, a execução, ela não vai poder correr pelo rito da prisão, tá? Porque a prisão era somente se um pai deixa de pagar para o filho, tá? Nesse caso, como é um terceiro, não vai poder acontecer a prisão civil, tá? É isso aí. E é bem importante a gente saber, né, na prática, todas essas espécies. Bom, vamos lá.
Depois das espécies, a gente tem algumas características importantes, porque às vezes eu recebo pergunta, né, de algumas mães que ou às vezes não consegue ter um diálogo com o pai, ou realmente não tem contato, né? Às vezes acontece do pai mudar de cidade, enfim, ela fica totalmente sem o contato daquele pai. E ela pergunta, doutora, será que eu realmente preciso ajuizar a ação de alimentos? Eu vou deixar pra lá. Só que assim, essa mãe tem que ter em mente que essa pensão não é pra ela, é pro filho, né? Exatamente. Então, é um direito personalíssimo. É um direito daquela criança. Ela tá ali como representante, né? Representante legal. Então, você tem que saber orientar direitinho esse cliente, né? E até mesmo falando o que você estava comentando a respeito da mãe não querer entrar com a ação, né? A gente tem a característica que os alimentos são irrenunciáveis, né? Exatamente. Então ela não pode dizer, olha, eu não vou entrar, deixa pra lá. É um direito da criança, né? É um direito para a subsistência da criança, até mesmo como a gente falou, para manter um nível social, ou até mesmo para a subsistência da criança, né? Isso é muito importante. É de extrema importância, porque a gente não é um direito que não pode ser renunciado, né? Um direito diretamente ou do nascituro, né? Isso. Ou da criança. Ou do menor. É importante deixar isso bem, bem claro, né, pra mãe que te procura, porque realmente às vezes acontece, ela, deixa pra lá, né, vai dar muito trabalho, ele tá morando em outro estado, às vezes em outro país, mas ela tem que entender que o papel dela ali é de representante, né, representante legal, por a criança ser menor, né, então, as características, então, personalíssimos, né, que é pra própria pessoa, e ela também não pode ceder para um terceiro, né, esses alimentos que ela está recebendo. Exatamente. São irrenunciáveis, né? Como a gente já comentou. Não transmite a outros herdeiros. Isso, exatamente. São incompensáveis. Isso acontecia muito quando eu fazia estágio na defensoria. A mãe chegava e perguntava para mim: olha, o pai ele pagou esse mês o referente a 2 meses, tá? E aí mês que vem ele tá falando que não vai pagar. E isso não pode. Tá? Se ele tá antecipando, é por livre e espontânea vontade, tá? É por liberalidade que ele tá dando aquele valor a mais. Não vai poder haver ali uma compensação. Ele paga 2 meses agora, e aí ele fica 2, 3 meses sem pagar, depois ele paga 5 meses. Então tem que ser ali contínuo, todo mês, no dia estipulado pelo juiz, e o valor também estipulado, tá? Senão ele vai cair ali como uma mera liberalidade mesmo. E lembrando também que não prescrevem, né? Assim, é muito importante a gente tratar disso. Assim, o débito alimentar, ele até tem um prazo prescricional, né? Que são aí de 2 anos. E isso a partir dos 18 anos, né? Ele tem aí 2 anos para entrar com a ação. Então é importante também saber disso, porque é uma informação que ela traz outras possibilidades para até para o maior mesmo entrar com a pensão e requerer um direito dele, né? Então, isso, exatamente. Prescritível é uma outra característica importante da gente deixar claro aqui. Se de repente a criança, por exemplo, ela tem aí, vou dar um exemplo, né? A criança tem 10 anos e a pensão ficou estipulada, a criança completou os 17 anos, né? E o pai nunca pagou a pensão, né? Completou os 17 anos e nunca pagou. Então ele pode cobrar por meio da ação de execução de alimentos, que também a gente vai abordar esse assunto numa outra aula, mas tem a possibilidade, né? E também, claro. Por exemplo, o filho já tá ali com 16 anos e a mãe, né, nunca ajuizou uma ação de pensão alimentícia. E aí, às vezes a mãe pergunta, mas ele já tá com 16, 17 anos, eu posso ainda entrar com a ação? Pode, tá? Pode. É permitido, ela pode entrar representando enquanto ele ainda for menor. E se ele já tiver 18 anos, ele também pode ajuizar, tá? Então, o que acontece é assim, às vezes a mãe acorda de boca, né, o valor da pensão com o pai, e ele deixa de pagar. Aí lá na frente ela quer executar. Só que não tem uma sentença, né? Nunca teve uma ação de alimentos. Exato. Então, isso não é possível, ela conseguir executar um acordo de boca, né? Isso. Então, é importante você orientar essa mãe ao quanto antes ajuizar uma ação de alimentos para ela ter essa sentença, né? Ter tudo documentado direitinho pelo juiz, para se caso dê algum imprevisto lá na frente, ela conseguir pedir execução de todos esses valores, né? É isso aí. Nosso próximo tópico. Vamos lá.
Classificação. Bom, os requisitos, né? Eu separei aqui também para a gente comentar sobre esses requisitos, porque os alimentos, eles decorrem de um vínculo de parentesco, tá? Então, o parentesco que será em linha reta, tá? Os descendentes e os ascendentes, e em linha colateral, tá? Então, ali, um irmão, ele pode pedir os alimentos para o outro irmão, tá? Primos não podem pedir, tá? Por exemplo, o seu primo pedir alimentos para você. Aí não pode. Mas entre irmãos, isso é permitido, tá? Aí a gente tem também o vínculo legal. Isso, tem que se observar, né, o artigo aí. Eu já vou até fazer a leitura do artigo, eu sei que é um pouco chato, mas é importante, né? Do artigo 1595. Se me permite a leitura. Cada cônjuge ou companheiro é aliado ou é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Então, ou seja, sogra é um vínculo por afinidade e é um vínculo que fica aí, né, por toda a vida. Então, esses vínculos é um vínculo legal que está prescrito no artigo. Então, é um vínculo de cônjuges e companheiros por afinidade, né? Exatamente. Então, também além do vínculo requisito de parentesco, exatamente, além do vínculo de parentesco, entra o vínculo legal, que está descrito aí nesse artigo 1595 pelo vínculo de afinidade, tá? Então, é importante ficar bem atento a esse artigo. Gente, as perguntas eu tô acompanhando aqui. Como o tempo é cronometrado, a gente vai deixar para responder ao final, tá? Mas podem ir mandando tudo que a gente vai responder. Bom, 2 requisitos, né, que a gente vai até comentar também um pouquinho mais para frente, que é a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, tá? Que são aí parâmetros para cálculo do valor da pensão alimentícia. O juiz ele sempre vai analisar, né, recebendo ali a inicial e tendo todos os documentos probatórios. Até é interessante a gente formular uma tabelinha de todos os valores, né, para que fique tudo muito bem claro para o juiz, né. Até tem, acho que uma tabela que você disponibilizou, né, para o pessoal. Eu acho muito importante porque ali você consegue contabilizar todos os valores que são necessários para incluir que a criança, um curso, moradia, alimentação, todas essas informações elas têm que estar na tabela e comprovado nos autos, né? Então o juiz determina um valor, né, no caso da pensão, comparando esse binômio, né, que é a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, né? Isso tem que ser observado de plano. É importante você pedir, né, para a mãe que ela separe todas as notinhas que ela tem, a comprovante fiscal, porque além da planilha, ela tem que comprovar, tá? Não basta só a planilha. Então, é importante você pedir essa documentação também, né? E como a Jane comentou, lazer também, né? Então, não é só a alimentação. É vestuário, lazer, convênio médico, odontológico, curso extracurricular. Então, assim, todas as necessidades que aquela criança vai precisar, tá? Tudo isso vai entrar no cálculo da pensão. Ô Isa, eu queria comentar, aproveitando que a gente já falou do binômio, é importante lembrar que, como assim, a gente está tratando de prática, né? Então é importante a gente ressaltar a questão do foro, né? Isso, para quem não entende, né? Qual o local onde vai entrar com o processo. Isso é importantíssimo, né? O foro competente realmente é o foro do domicílio, do alimentando, que é da criança. Né? Não é do pai, não é da mãe. Assim, se de repente a mãe não detém a guarda da criança, então será no domicílio de quem detém a guarda, né? Onde a criança reside. Então, isso é importantíssimo, né? Para também não ter atraso e ter celeridade no processo, né? Sim. Eu até queria comentar um exemplo. Eu tive um cliente que entrou em contato comigo para ajuizar uma revisional de alimentos, tá? A gente até vai tratar um pouquinho lá para frente. Só que a mãe residia com a criança no Maranhão. E a gente está aqui em São Paulo, né? O cliente é de São Paulo. E aí ele não tinha, a gente até pediu a gratuidade de justiça, porque realmente não tinha como ele se deslocar, né? Fazer esse deslocamento para audiência, ele ia ter que, além de custas com um avião, ele ia ter que se hospedar, alimentação, né? Então seriam alguns custos aí que não teria como ele bancar. Então eu tentei, né, sustentar a tese para pedir uma audiência por videoconferência, tá?
Então, ele ajuizou a ação, né, no domicílio do menor, conforme determina a lei, porém, as audiências, tanto conciliação quanto instrução, eu fiz esse pedido para acontecerem por videoconferência. E até calhou, né, de ser nesse período que a gente está de pandemia, isolamento social, que as audiências estão mesmo, né, acontecendo por videoconferência. Então deu tudo certo, né? Acabou dando certo, casou, o juiz aceitou, o Ministério Público também. Uma outra hipótese seria você pedir para o seu cliente ser ouvido por carta precatória, tá? Então ele seria intimado para ser ouvido aqui num fórum de São Paulo e a precatória ia ser mandada para lá. Mas como teve esse problema aí da pandemia, deu certinho aí a videoconferência. Então, casos, né, que aconteçam isso da mãe estar morando em outro estado, né? Às vezes a gente fica, nossa, mas e agora? O pai não vai poder, né, ajuizar uma revisional, ele vai ter que continuar pagando. Então, dá pra gente fazer... Tem alguns meios, né, que a gente pode utilizar. Você falou do Ministério Público, né? Uma das informações que a gente também queria colocar, a questão da prática, que o Ministério Público, ele atua no processo e também é ouvido, né? Na verdade, ele tem a intenção de salvaguardar, né, os direitos aí da criança, né? Ele entra como um terceiro, né, no processo e atua ali, até ouvido, né, se manifesta nos autos com relação a alimentos, até mesmo visitas. Ele também tem aí a questão do Ministério Público que entra como acompanhante no processo de alimentos. Exatamente. Bom, agora a gente vai entrar em si, né, no valor da pensão alimentícia. Que é um tema polêmico. Isso, teve até uma pergunta aqui em cima que eu vou adiantar. A Temis questionou, né, se na inicial ela já pode pedir para o juiz que determine 30%, né, a pensão em 30% da remuneração, tá? Então, assim, quando você for ajuizar a ação, você pede para a mãe preencher a tabela dos gastos, te mandar os comprovantes, e aí você conversa com ela, olha... quanto que é o seu salário, você está trabalhando no momento, qual que é a sua remuneração, porque o juiz vai levar em conta uma proporção, tá? Por exemplo, se os gastos do menor for de R$2.000, o juiz não vai determinar para o pai pagar os R$2.000, tá? Vai ter que ser proporcional, tanto para a mãe esse valor, quanto para o pai, né? Se o pai recebe um salário maior, por óbvio que ele vai pagar uma pensão maior. Mas você pode sim, tá? Pedir 30% dos rendimentos. E é muito polêmico a questão da porcentagem, né? Porque, na verdade, não existe uma tabela que o juiz se baseia, né? E não existe nenhuma fórmula para chegar a um valor a ser fixado, né? Como isso, alimentos. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que considerar os gastos econômicos em que a criança está inserida, no caso que a gente falou até da questão do social, né? Porque a criança precisa, se ela estuda numa escola nível alto, né? E ela faz diversas atividades extracurriculares e isso implica muito na questão do valor. Então, assim, não é regra, né? Que não existe em lugar nenhum fixado que seriam uns 30%. É um valor que chega numa proporção aí a questão dos valores de ambos os pais, né? Do que ambos os pais têm de rendimento. Então, não tem nenhuma fórmula pronta, mas basicamente é isso. O exemplo de uma criança que tem um gasto mensal aí de R$1.000, né? Se de repente o pai ganha 4.000 e a mãe 2.000, então o pai vai pagar R$666 e a mãe R$333 na proporcionalidade até atingir o gasto que a criança tem, né? Exatamente. Até a gente sempre comenta, né, do binômio necessidade, possibilidade. E agora a gente fala num trinômio, né? A gente inclui aí a proporcionalidade. Isso, exatamente. Porque a pensão tem que ser proporcional, né? Aí a Temis comentou que a mãe, nesse caso, a mãe é desempregada. Tá. Então, a melhor forma mesmo é discriminar, tá? Todos os gastos. Como a mãe é desempregada, ela não vai poder contribuir com a proporção dela. Tá? Exato. Então aí você pode, dependendo aí do valor do salário do pai, você pode sim pedir direto, né, os 30% e discriminar mesmo detalhadamente todos os gastos, né? E toda essa informação é importante, né? Aí no caso, para comprovar, ou junto à carteira de trabalho, né? Que também é importante. Por mais que não sejam documentos necessários para a propositura da ação,
é importante que tenha, porque é uma forma de provar ao juiz que realmente ela está desempregada, não tem nenhum meio para poder suprir as necessidades da criança, e aí, no caso, seria relacionado ao pai mesmo, né? Exatamente. Inclusive, quando a mãe, como representante legal, ela entra com uma ação de alimentos, né, representando os filhos, já é pacificado que essas crianças terão a gratuidade de justiça, tá? Sim. Porque ali, como envolve pensão alimentícia e menores, não seria justo, entre aspas, né, justo as crianças terem que pagar ainda por cima as taxas do judiciário. Então, sempre quando você for ajuizar uma ação dessa, pede para o cliente preencher a declaração, tá, de hipossuficiência, para já ficar, e junta também a decisão do STJ. Eu até vou pegar para vocês direitinho o número dessa decisão, mas já é um entendimento pacificado, tá? Não precisa recolher as custas. Teve até, deixa eu ver, acho que foi o Rodrigo que comentou, dos sinais exteriores de riqueza, né? Que a gente fala da ostentação do pai, até em redes sociais, enfim. Então, quando você for também fazer, né, a planilha de cálculos, tudo bonitinho, se você sabe, né, ou alguém, assim, da sua família comenta que o pai ostenta nas redes sociais e tudo mais, você pode juntar tudo isso no processo também, tá? Inclusive, na questão até, entra bastante isso nos alimentos civis, né, que é para manter o nível social. Então, quando a gente fala de uma família, né, onde um pai que tem um status ali um pouquinho mais elevado, tudo isso entra como prova no processo. Fotos, mensagens que ele envia, print de WhatsApp, né, dos status do WhatsApp. Então, tudo isso vai entrar no processo, tá? Ah, sim, e que também é a questão de que o pai também precisa sobreviver. Né? Exatamente. O pai, né, se você estiver advogando aí para o pai, você também vai fazer uma tabela, tá? Informando todos os gastos que ele tem. Tá? Porque ele também precisa se alimentar, ele precisa se locomover para ir trabalhar, então ele precisa de um transporte, ele precisa às vezes sustentar uma nova família, outros filhos, então a tabela também é importante para os dois lados, né? Se você tiver pelos menores e também se você estiver advogando para o réu, tá? Eu até recebi uma pergunta do Yuri nas perguntinhas que a gente postou com as dúvidas do pessoal, né? E ele perguntou se o pai tem a guarda do filho, se a mulher pode entrar com essa ação de alimentos. No caso, o pai detém a guarda, se a mãe poderia entrar. Na verdade, quem entra, né, com a demanda é o representante legal, né? Porque a criança ainda não tem capacidade para postular. Mas ela entra como autor da ação porque os direitos são dele. Então, quem representa aí é o genitor. Nesse caso, é o pai, né? No caso, seria o pai. Então, lembrando que os alimentos são destinados a prover a criança. Então, se a mãe, por exemplo, tem uma condição também de trabalha e tudo mais, podem ser fixados os alimentos para a mãe, né, pagar em relação ao pai, mas porque o pai ele tem a guarda da criança, né? A gente fala muito do pai pagar a pensão porque é mais comum, tá? Mas tem alguns casos, sim, que é o pai que fica com a guarda. Sim. Então, a mãe vai ter que pagar a pensão, importantíssimo. Tá? Funciona normal, tá? Quem tem a guarda pede os alimentos, né? Quem tem a guarda dos menores representa, né? E pede os alimentos para o outro genitor, tá? Oi, Isa, eu queria falar também da questão dos alimentos provisórios. Porque é importante que, assim, quando entra com a ação, né, o juiz vai analisar todo lá o processo, né? E aí, ao despachar, ele já fixa os alimentos provisórios. Então, esses alimentos provisórios vão ser baseados todos naquela tabela, analisando o trinômio, tudo certinho, mas o autor também pode dispensar. Por exemplo, na petição inicial, se o autor não quiser que fixe os alimentos provisórios, ele pode se manifestar e dizer que não quer. Mas os alimentos provisórios, assim que o juiz despacha, ele já é arbitrado, né? Então, lembrando que os alimentos provisórios, ele consiste nos alimentos que o juiz fixa sem ouvir a parte contrária, tá? Já de plano, até mesmo sem ter a citação, né? Exatamente. Aí que entra a importância de você discriminar a sua tabela de gastos e necessidades, tá? Porque como o juiz vai fixar sem ouvir, né, a parte contrária, você tem que demonstrar tudo que essa criança precisa detalhadamente para o juiz conseguir se basear em algum valor, tá?
Porque senão, geralmente, ele vai fixar o que é comum, né? Ali na vara que está correndo o processo, por exemplo, às vezes naquela vara é comum ele fixar em 20%. E às vezes a criança precisa de mais, né? Então, é importantíssima a tabela. A gente sempre fala isso, né? E é importante tanto para o autor quanto para o réu, tá? E a questão da citação, que muita gente pergunta também, é uma dúvida polêmica, é a questão do pai se esconder, né? Numa eventual citação, assim. A mãe entra com a ação, na maior das boas vontades, vai lá, coloca todas as informações no processo, tabelinha, tudo bonitinho. E ele fica o juiz fixa, né? O juiz fixa alimentos provisórios, mas ganha, mas não recebe, né? Porque não consegue citar, mas não é bem assim, né? A citação ela é feita assim, e mesmo que se comprovado que ele está se escondendo, né? Vamos dizer assim, na verdade o juiz pede para que seja citado por edital. Então, aí corre o processo normalmente, né? Não tem como se esconder. Exatamente. Eu até tenho uma crítica a respeito dessa questão da citação, porque os alimentos provisórios, eles vão começar ali a entrar em vigor a partir da citação, né? E aí, quando acontece alguma coisa assim de o pai estar se ocultando, ou toda hora muda de endereço, tá fugindo mesmo, né? A gente vê alguns casos de realmente má fé. E aí o processo fica 1 ano, 2, para conseguir fazer a citação, né? O que não ocorre com os alimentos gravídicos, né? Que é a partir da concepção. Então, mesmo se aquele pai levar 1 ano para ser citado, ele vai ter que pagar tudo que ficou para trás, né? Então, fica aí a minha crítica a respeito do início, né? Dos alimentos provisórios, porque aquela criança ela precisa comer, ela precisa sobreviver, né? E ela não pode esperar, né? Às vezes acontece aí um lapso de 6 meses, né, para citação. Sim. Então, é bem complicado. Como que a gente tá de tempo, Isa? Temos meia hora. Ah, que maravilha. Tem mais pergunta? Gente, eu não consigo enxergar. A doutora ADV... Ai, meu Deus. Ramonira. Eu acho que eu li certo, porque tá ruim aqui de enxergar. Ela perguntou, por exemplo, em caso dos alimentos provisórios, o juiz vai fixar sem ouvir a outra parte, tá? E aí ela questionou se o juiz fixar num valor muito alto, tá? E o pai não conseguir pagar esse valor. O que acontece? Eu tenho uma ação que eu tô pela mãe, tá? Representando os menores. O juiz, ele fixou os alimentos em 1 salário mínimo, tá? Por quê? Porque esse pai, ele tem ele é autônomo, mas ele tem dois trabalhos ali, né? De forma autônoma. A renda dele não é tão baixa assim, tá? Então a gente fez a planilha, tudo certinho, e o juiz entendeu que seria 1 salário mínimo, um valor legal, tá? É uma criança bebê ainda, tá? Só que aí ele foi citado, ele chegou a pagar esses provisórios em 1 salário mínimo, só que por conta da pandemia também, ele não conseguiu manter. E aí a mãe entrou em contato, eles conseguiram achar um consenso, tá? Inclusive o Ministério Público optou para reduzir esse valor e o advogado também dele se manifestou nesse sentido, tá? Então, assim, se você tiver pelo pai, for fixado um alimento provisório ali muito alto, você já peticiona no processo imediatamente para pedir para o Ministério Público se manifestar e o juiz reduzir esse valor, tá? É possível acontecer isso. Então, às vezes, ele paga 1 mês, só que ele tem que pagar, né? O problema é esse, porque senão a mãe vai poder executar esses alimentos provisórios, tá? Não precisa esperar os alimentos definitivos para executar. Então, às vezes, o pai tem que dar algum jeito de conseguir pagar pelo menos a primeira parcela, né? Primeiro ali mês, e aí já se manifestar para pedir a redução. Tá? E nem assim, a questão dele arbitrar sem ouvir a outra parte, né? Lembrando que vai ser analisada essa possibilidade dele, né? Quando a mãe, geralmente a mãe, né? Entra com a ação, ela informa aonde ele trabalha, o que ela tem de conhecimento, né? Se ela trabalha em determinada empresa, se ele faz bico, se ele é autônomo. E aí coloca uma provisão, né? Um valor assim sugestivo do que ele realmente ganha. Né? Se ele trabalha numa multinacional, tem um cargo muito bom, né, CEO de alguma empresa, ele vai ter perceptíveis aí um rendimento alto. Então o juiz vai fixar observando tudo isso. Não é uma arbitrariedade do juiz, mas ele não fixa de forma aleatória, né? Isso.
Exatamente. Tudo baseado na questão dos valores que a mãe indica que o pai percebe, né, de recebimentos, né, com que a criança tem necessidade de gasto e vai analisar tudo isso. Então não é tão arbitrário assim, é arbitrário, mas não sem fundamentação nenhuma, né? E até ouvi o pessoal comentando aqui, realmente, se o pai for autônomo, não tiver nenhum vínculo, né, formal, a mãe pode pedir para o juiz oficial INSS para descobrir se ele trabalha em regime CLT, pode pedir quebra de sigilo bancário, enfim, tem várias coisas aí que dá para a gente pedir, né, para o juiz oficiar. Até a gente vai comentar lá na aula de execução de alimentos, tá? Mas tem como descobrir muita coisa, né? Não é tão perdido, né? Porque fica muito inseguro. Às vezes a mãe não tem o contato do pai. Isso. Né? O pai mora fora, ou mora no exterior, por exemplo, ou ela não tem mais contato desde que a criança nasceu, a criança já tá com aí 2, 3 anos. Então tudo muda. Então, mas a mãe, na verdade, né? Ela vai informar todas essas questões no processo e ele vai arbitrar. Sempre analisando todas as partes. Ele não vai prejudicar ninguém, né? A única coisa é salvaguardar o direito da criança mesmo. A visão não é extorquir ninguém, né? Mesmo Sim, salvaguardar. Exatamente. Exatamente. E assim, eu, pelo menos nas ações que eu atuo, eu nunca vi o juiz determinar como provisórios, né, alimentos provisórios, o valor tão alto assim. Né? Só se realmente a mãe consegue provar. Olha, ele é empresário, ele ganha 50 mil por mês, né? Se a mãe consegue comprovar isso, tudo bem. Agora, quando a mãe informa, ele é autônomo, e não sabe dizer ali, né, o valor do salário dele, não consegue juntar nenhuma prova mesmo concreta no processo, o juiz geralmente fixa em um salário mínimo, um salário mínimo e meio, meio salário mínimo, isso, exatamente. Até mesmo para chamar ele no processo e ele poder se manifestar. Olha, atualmente eu estava trabalhando fixo em uma empresa, regime CLT, e hoje já não estou mais, estou na questão de autônomo, estou fazendo Uber, algum bico. Então, isso realmente, tudo isso é analisado, até mesmo para que ele possa se manifestar no processo e dizer as suas condições, né? Teve uma pergunta... Infelizmente, tem alguns que escondem. Mas... infelizmente. Teve uma pergunta da Larissa, né, questionando se dessa decisão dos alimentos provisórios, o pai, ele só, né, quando ele for citado, ele peticiona ou se ele precisa recorrer, tá? Aí vai funcionar da seguinte forma. Quando o juiz fixa os alimentos provisórios, ele vai intimar o Ministério Público para dar o parecer, tá? Às vezes pode acontecer de já em parecer o Ministério Público pedir a diminuição desses provisórios já assim de plano, tá? Não precisa nem acontecer, nem precisar do pai recorrer, tá? Isso foi o que aconteceu no meu processo. O pai foi citado, ele pagou a primeiro valor, né, que foi determinado no mês seguinte. O Ministério Público se manifestou para reduzir e aí ele não precisou recorrer. Agora, se o Ministério Público falar, não, tá certo esse valor mesmo, porque foi comprovado e mantém, aí vai precisar recorrer, tá? E aí no seu recurso você vai comprovar que o seu cliente não tem condições de pagar o valor que foi estipulado em provisórios, tá? Em alimentos provisórios. Aí você vai juntar todas as provas, tabela de gastos, enfim. Informar quanto que ele tem de salário, de rendimento, se ele for autônomo. Aí vai conseguir demonstrar tudo isso certinho. Maravilha. Isa, eu juro que eu tô tentando enxergar aqui, pra mim fica muito ruim. Eu consigo ver os de baixo. A Rosana perguntou, existe o prazo mínimo para que o detentor da guarda possa pedir a revisão? Tá, então assim, por exemplo, se a mãe ajuizou uma ação de alimentos, tá? Tem aquela sentença já há algum tempo, pode ser revista a qualquer prazo, tá? Não tem um prazo específico de revisão de alimentos, tá? Não sei se eu entendi direito a pergunta. Eu acho que foi essa isso mesmo. Essa sentença, ela transita em julgado, né? Porém, ela pode ser revista a qualquer tempo, tá? Então, não tem prazo mínimo, não tem nenhum prazo para acontecer essa ação de revisional, tá? E até, por exemplo, assim, hoje a gente está vivendo algo que né, nunca ninguém viveu, então não tem nenhum onde diz o que é certo, o que é errado vivendo a pandemia, né? Mas a questão dos alimentos, a gente pode pedir a revisão, por exemplo, a mãe pode pedir a revisão
Na verdade, o pai pode pedir a revisão dizendo, alegando que perdeu, né? A gente até comentou isso e vai comentar isso na aula de revisão de alimentos, de pensão alimentícia. Mas o pai, ele pode pedir, informar que perdeu o emprego, né? Passado tudo isso, se ela souber que o pai se recolocou no mercado de trabalho, tá aí trabalhando fixo, o CLT, ou tá tendo proveitos econômicos, nada impede dela pedir, né? Mesmo que seja dali um mês, acabou, teve a revisão, acabou, passou a pandemia, um mês depois e ele já ela se pedir, restabelece. se restabelecendo, ela pode pedir essa revisão e não tem prazo mínimo mesmo, né? Exatamente. A partir do momento que sabe que tem uma alteração na capacidade econômica do genitor, ela pode entrar, né? Está acontecendo bastante nesse período aqui, né? Muito. Porque muita gente perdeu o emprego, ou se não perdeu o emprego, teve o salário reduzido. Então, pode entrar com a revisional tanto para aumentar o valor da pensão, tanto para diminuir, tá? Exatamente. E aí, a partir do momento que teve alguma alteração, tanto nas necessidades da criança, quanto nas possibilidades do pai, você pode ajuizar a revisional, tá? Maravilha. Eu queria comentar um pouquinho sobre a questão da acumulação, tá, dos pedidos em ação de alimentos, porque eu tenho recebido muita pergunta a respeito disso, tá? Eu acho que muita gente tem dúvida sobre isso. Eu tinha bastante dúvida no começo, eu não sabia se eu podia acumular, se não podia, se dependia, isso é muito importante. Né? Exatamente. E essa acumulação dos pedidos, o artigo 327 do Código de Processo Civil, ele traz todos os requisitos, tá? Então, é possível sim acumulação, por exemplo, de uma ação de alimentos com uma ação de guarda, de divórcio, regulamentação de visitas. Então, sim, é possível. Porém, é importante que você dê uma olhadinha nesse artigo, porque ele traz alguns requisitos, tá? Isso. Então, por exemplo... os pedidos, né, esses dois pedidos têm que ser compatíveis entre si, tá? O juízo, né, ele tem que ser o mesmo, né, competente para julgar os dois pedidos, tá? Então tem que ser o juízo da vara de família. Então tem uns requisitos ali que a gente tem que observar. E também a respeito do rito, né, da ação de alimentos, que é um rito especial. Então, a partir do momento que você faz a acumulação da ação de alimentos com uma outra ação, né, como por exemplo, guarda, divórcio, união estável, todas essas outras ações correm pelo rito comum. Então, a partir do momento que você cumula, essa ação vai correr por um rito comum, tá? Então, você vai perder algumas particularidades, né, pode ser que você perca, da ação de alimentos, que é especial, tá? Mas, em regra, você pode sim. Então, você tem que mesmo verificar ali qual vai ser a melhor estratégia para o seu cliente, tá? Melhor estratégia, porque às vezes é bom acumular tanto para celeridade, para economia processual, porque às vezes evita do cliente ter que pagar custas em dois processos, né? Exato. Mas, por exemplo, se ele consegue uma gratuidade de justiça, né? Às vezes vale a pena ajuizar ações distintas, né? Autônomas. Porque um dos procedimentos da ação de alimentos é o rito, ela corre pelo rito especial. Né? Isso, pelo rito especial. E então é mais importante. Célere, né? E é mais célere, né? É bem mais célere. Então é importante você dar uma lidinha nessa lei, verificar esse artigo do Código de Processo Civil, tá? O 327, e ver se realmente é compatível, tá? Se não for compatível, o juiz vai pedir para você emendar a inicial, tá? Também não vai acabar o mundo. Você emenda a inicial, segue com... Aí você escolhe, né, que ação você quer que siga naquele processo, e de forma autônoma, aí você informa o juiz que vai propor de forma autônoma uma ação de alimentos, por exemplo. Você pede para seguir a guarda e de forma autônoma você pede os alimentos, tá? Isso aí. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Temos 15 minutos. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a audiência, tá? Porque a lei, como a gente informou, a ação de alimentos, ela corre por um rito especial, tá? Previsto na lei de alimentos. E a audiência, em regra, ela é una. Porém, eu até queria a opinião da doutora, mas as ações que eu tenho aqui em São Paulo, os juízes não fazem isso, tá? Não aplicam na prática. Lá na lei fala que é una, mas na prática a gente não observa isso, né? A prática é muito diferente, né, nesse caso. E é mesmo. Eu tenho observado bastante, que realmente não é una a audiência que se marca. Exatamente. Eu nunca tive, eu acho, uma audiência... Eu também não.
Una aqui em São Paulo eu nunca tive. Então, geralmente o juiz ele segue ali o rito comum, né? Apesar da gente ter uma lei especial, o rito ser especial, ele vai seguir o rito comum. Então, apesar ele vai da advogada colocar na petição que, né? Exatamente. A gente se esforça, mas o juiz às vezes não segue. Então ele vai marcar uma audiência de conciliação, tá? Primeiro vai ser a audiência de conciliação e mediação. Havendo acordo, ele vai homologar o acordo. Se não tiver o acordo, ele vai marcar a instrução posteriormente, tá? Então é importante você verificar, se você for ajuizar uma ação de alimentos, como que acontece aí na sua comarca, tá? Dá uma ligadinha no cartório, ou até mesmo se você for presencialmente no cartório para questionar, né? Não precisa ter, eu acho que não precisa ter vergonha desse tipo de coisa. Se você não sabe, pergunta. Porque aí você vai conseguir se preparar melhor, vai conseguir preparar o seu cliente. Se for uma audiência una, você já vai instruir o cliente para levar as testemunhas. Então, é muito importante você ter essa informação, né? Se o juiz vai seguir o rito especial ou não. Né? E se você atua, né? Por exemplo, eu atuo em São Paulo. Às vezes eu proponho ações em outras comarcas. Então, eu realmente ligo para a comarca e questiono. Para saber. Também. Porque a gente não sabe como funciona, né? Na prática, é importante. Porque na prática, infelizmente, isso é difícil acontecer, viu? Do juiz marcar uma audiência una. Mas, se for assim, você consegue, né? Você consegue se preparar e preparar o cliente. É bem importante isso. Bom, a gente tem aqui 2 fluxogramas, tá? Para as audiências unas e para as audiências que ocorrem conforme o rito comum, tá? Então, como que vai acontecer na audiência una? Você vai ajuizar a inicial, tá? O juiz vai receber aquele processo, os autos vão conclusos para ele ou deferir os alimentos provisórios ou não, tá? Se a parte pedir. E aí ele vai intimar as partes para a audiência una, tá? Então, o que vai acontecer nessa audiência una? Vai ter conciliação, mediação, instrução e julgamento. Tudo na mesma audiência. Então, por exemplo, as alegações finais vão ser orais, de forma oral. Testemunha, você já tem que levar, o juiz não vai intimar. Então, aí que entra a importância de você verificar como que acontece na sua comarca. Porque senão, se pega o advogado despreparado, não leva as testemunhas. Né? E, na verdade, essas testemunhas são importantes até, né? Para provar a convivência da criança, tudo isso é importante. E, na verdade, são 3 testemunhas que a gente, no dia da audiência, na audiência una, leva, né? Na audiência de conciliação, se de repente na sua comarca não for dessa forma, for como é aqui em São Paulo, às vezes, né? Tem a audiência de conciliação primeiro. Nessa audiência de conciliação vai ser analisada apenas a possibilidade de um acordo entre as partes para fixar um valor, né? E quando que começa a pagar? Se no próximo mês, se já nesse mês, a gente faz um acordo ali bom para as partes, mas não havendo acordo, leva-se a 3 testemunhas, né? Isso. E aí que entra a importância, né? Porque se o juiz marca só a conciliação, não precisa levar as testemunhas, né? Não. Você não precisa pedir para o seu cliente levar. Então, se a regra for da audiência una, já tem que levar, tá? Não precisa informar na inicial o rol de testemunhas. Você já pode pedir para o seu cliente levar. E aí, é importante você, quando for ajuizar a inicial, até um pouquinho antes, enviar uma carta com aviso de recebimento para essas testemunhas, tá? Porque se elas não comparecerem, você consegue provar para o juiz que você cientificou, tá? Essa testemunha, e pode pedir para o juiz para remarcar a oitiva dela. Agora, se você não tiver o aviso de recebimento para comprovar, o juiz não vai marcar uma nova oitiva, tá? Então é importante ali uns 20 dias antes da audiência, porque às vezes dá problema no correio. Enfim, então é bom você mandar essa carta com a R. A DV Ramonira comentou que aqui em Linhares, no Espírito Santo, também é assim. Exatamente. Bom saber. Que legal, gente, do Espírito Santo. Muito obrigada. Nós duas somos de São Paulo. Tá frio aqui. Tá. Então, assim, a audiência una vai acontecer tudo, tá? Então é importante você se preparar para as alegações finais orais, tá? Você pode levar o seu roteirinho já escrito, leva também as perguntas para as testemunhas já escritas, para o depoimento pessoal também, e aí você vai ticando, né? Conforme as testemunhas vão dando ali o seu depoimento, você vai ticando, fazendo algumas anotações, para já conseguir apresentar, né, suas alegações finais, não ser pego de surpresa. E o que você vai falar nas alegações finais? Além de você ali falar um resuminho do que você já apresentou na inicial,
você vai informar os pontos controvertidos, tá? O que a testemunha falou que pode beneficiar o seu cliente, você vai informar isso e vai ressaltar, porque às vezes pode passar batido, tá? Então, qualquer informação que as testemunhas falarem que diferem do que você apresentou na inicial, você informa para o juiz, tá? É importante você se preparar mesmo, leva um roteirinho escrito mesmo, né? Eu sempre levo, isso ajuda muito. Eu, como correspondente, essa preparação é fundamental para o advogado, né? Quem aí for, perdoe quem não for advogado, mas quem é advogado tem o dever de se preparar para essa audiência, né? O juiz está ali, assim, dispondo do tempo dele, seu cliente está dispondo do tempo dele, né? As partes estão ali litigando, já é difícil, né? Às vezes envolve sentimentos, então a gente tem que estar muito preparado para isso. Então, preparar o seu cliente, né? Pedir que mantenha a calma, né? Passe todas as informações do que o juiz perguntar. Essa preparação é fundamental. Né? Até mesmo em uma comarca que você não conhece, ou um juiz que você não conhece, mesmo que seja da sua comarca, se for um juiz que você não está acostumado, né, a ter audiências, é importante você assistir, na possibilidade, uma audiência que esteja ali correndo, que não seja seja da vara de família. Se você tiver a possibilidade, é muito bom, porque isso que vai te trazer experiência, né? Isso vai te trazer conhecimento e você vai poder transferir isso para o seu próprio cliente, né? Para os processos do seu próprio cliente. Então, a preparação, não tenha vergonha de fazer colinhas, né? Exatamente. Na audiência. Isso não vai te impedir de nada. Os advogados recentes aí, que eu vi que tem gente se manifestando que é um primeiro processo de audiência, de ação de alimentos, né? Então, não tenha vergonha de fazer colinhas. Leve tudo anotado. As páginas são muito importantes do processo, para facilitar o trabalho do juiz, né? Exatamente. Você indica. Porque às vezes tem um documento perdido lá que você verifica e você anota onde está esse documento. Às vezes passa batido, né? Porque o juiz está ali, ele julga, ele vê quantas iniciais ele não vê por dia. E às vezes passa batido. Então você indicar, por exemplo, as folhas dos gastos que a criança tem, as folhas da manifestação do réu, né? Isso é muito importante você ter anotado, estudar o processo, conversar com o seu cliente e até mesmo antes de entrar na audiência, já prepará-lo para a questão do acordo, né? Questionar a possibilidade. Porque tudo isso facilita e dá mais celeridade na audiência mesmo, na questão da prática de audiência, né? Então, eu acho fundamental a preparação. Uma coisa que pode acontecer, tá? Tem alguns juízes que eles indeferem a oitiva de testemunha, tá? Porque o que eles alegam? Eles alegam que na ação de alimentos, a prova da necessidade e possibilidade é documental, tá? Apenas documentos conseguem provar a necessidade real daquela criança, por planilha de gastos e por comprovante fiscal mesmo, né? Aquelas notinhas de supermercado, enfim. E aí o juiz pode ser que ele indefira a oitiva, tá? Você não se desespere, peça para constar em ata, tá? E aí você justifica ali tudo que aquela testemunha falaria, né? Tudo que aquela testemunha sabe e pede para constar em ata, tá? Ou até dependendo... Desculpa, e aí, dependendo, você pode até pedir pro juiz aí ouvir futuramente, tá? Isso. Porque é importante, né? Mesmo se for só um informante, né? Alguém da família que não possa testemunhar ali de fato, mas que seja um informante, porque as ações de família, às vezes, só quem tá ali dentro da casa sabe, né? Então, é um irmão que mora junto, convive, é uma tia, né? que convive, né? Geralmente é mais a família mesmo que sabe da situação. Então, tem juízes que indeferem a oitiva da testemunha, tá? Mas não se desespere, peça para constar em ata e prossiga com o processo. Eu até peço, sou um pouco, assim... Eu peço para que pelo menos, ele seja ouvido como informante. Isso. E que conste esse pedido em ata. Exatamente. Porque se a gente, de repente, for citar alguma coisa no processo, a gente pode até informar isso posteriormente ou recorrer de eventual... cerceamento de defesa, alguma coisa do tipo, né? Muito importante. Tem que sempre constar tudo em ata, né? Por mais o serventuário e o juiz falam que a ata, ela não é tudo o que é dito na audiência, é um apanhado do que é dito na audiência. Mas é importantíssimo que os requerimentos sejam feitos e constado em ata, né? Porque isso é uma salvaguarda do próprio advogado, né? E, consequentemente, do seu cliente. Demonstra o seu bom trabalho, né?
Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, assim, audiência una, conciliação, tá? O juiz vai tentar vai fazer uma tentativa de acordo. Não conseguindo, ele vai abrir a instrução, tá? Então, primeiro, as testemunhas do autor vão ser ouvidas, depois as do réu, e aí, eventual depoimento da parte, tá? Você, como advogado, você não pode pedir o depoimento do seu cliente, tá? É só da parte contrária. Às vezes acontece no começo, assim, da prática, a gente não tem conhecimento disso. Então, só da parte contrária, tá? E aí, se na sua comarca o juiz seguir o procedimento comum, primeiro, então, só audiência de conciliação, tá? Não precisa levar testemunha, não precisa levar cópia nem da inicial, se você não quiser. É realmente só para verificar o acordo. E aí, futuramente, o juiz vai marcar a instrução, e aí você já leva testemunha, já conduz ali o seu cliente para o melhor prova ali no processo, né? Para ele conseguir provar tudo direitinho. E uma coisa que eu ia falar que é importantíssimo também é a questão da presença, né, do autor e do réu. Muitas das vezes a gente entra a mãe entra com a ação, mas fica, sei lá, receosa de ir na audiência e de última hora desiste. O processo é arquivado, né? Se ela for, no caso, a representante legal do autor, que seria a criança. Né? E na ausência do réu, corre revelia e confissão, né? A questão da matéria fática. Então, é importantíssima a presença em audiência, até mesmo porque se você tem esse direito, você tem que garantir o direito da criança, né, na presença na audiência. E eu acho que a questão do arquivamento e da revelia é importante você ter esse bate-papo com o cliente. Né? Você informar o que pode acontecer, né? Exatamente, porque isso corre prejuízos. Então, é importantíssimo que ele esteja cientificado dessas informações, né? Porque o advogado ele tem que dialogar e conversar com o seu cliente, não só um dia antes da audiência, né? Durante todo o processo, né? Todo Desde o o momento da propositura até o juiz designar a audiência, enfim. Principalmente em casos que envolvem processos de família, eu acho que o diálogo entre advogado e cliente tem que ser mais pessoal, né? Mais próximo. Bom, gente, eu vou conduzir para o final. Tá? Se vocês ficarem com dúvida nos trâmites da audiência, pode mandar pergunta pra gente, tá? Sim, inclusive no meu perfil tem uma aula que eu gravei sobre isso, tem fluxograma que eu consegui, como foi uma aula gravada, eu consegui detalhar um pouquinho mais isso, mas como a gente tem um tempo aqui cronometrado, né? A gente não consegue esticar tanto. Então, eu queria agradecer a doutora Silvana. Eu que agradeço por ter aceito entrar nesse projeto. Agradecer todo mundo que assistiu, mandou perguntas. Eu vou separar também algumas perguntas aqui que vocês mandaram que não deu tempo, tá? Eu queria fazer uma pergunta antes que eu recebi e eu acho que vai ser legal porque a gente vai falar na próxima aula. Aí você responde na próxima aula, pode ser? Exatamente. Fica o compromisso nosso aí. Fica o compromisso de responder quarta-feira, tá? Nossa próxima aula, então, tá marcada para quarta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Isso aí. E a gente espera todo mundo. Essa semana vai ser bem intensa, com bastante conteúdo, tá? As aulas, então, foram hoje, que foi segunda-feira. Quarta-feira teremos nova aula e sexta-feira também, tá? Isso aí. Durante essa semana, podem mandar lá os questionamentos sobre a audiência, contato com o cliente, tudo que vocês precisarem, tá? Eu vou disponibilizar a caixinha lá e a gente coloca... Podem colocar todas as perguntas lá que a gente responde. E a gente vai conversando durante essa semana. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Até.